Olá, leitor! Olá, leitora! Vamos continuar hoje o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e nós paramos na página 25, que é de onde nós daremos continuidade. Qual é o perfil de vocês? Há basicamente 5 estilos de como lidar com o dinheiro. Vejam em qual vocês se enquadram. Poupadores. Sabem que é importante guardar e, por isso, não se importam nem um pouco em restringir ao máximo os gastos atuais para poupar o que for possível e conquistar a independência com muito dinheiro. Nem sempre suas intenções são compreendidas. Frequentemente recebem críticas por serem mesquinhos ou avarentos, verdadeiros tios patinhas. Pontos fortes: disciplina e capacidade de economizar. Pontos fracos: conformismo com um padrão de vida simples, restrições a novas experiências. Perfil gastadores. Para esses, a vida é medida pela largura, não pelo comprimento. É importante viver bem hoje, pois o amanhã pode não existir. É importante que verifica-se que gastam toda a renda, às vezes um pouco mais. Gostam de ostentar, destacam-se pelas roupas caras e não se sentem incomodados em encarar um financiamento se o objetivo é ser feliz. A poupança acumulada, quando existe, é só para a próxima viagem. Seu estilo de vida faz sucesso entre os amigos. Pontos fortes: hábitos pouco rotineiros, abertura a novas tendências, muitos hobbies. Pontos fracos: insegurança em relação ao futuro, dependência extrema da estabilidade no emprego, aversão a controles, orçamentos e contas. Perfil descontrolados. Não sabem quanto dinheiro entra, nem percebem quando sai da conta. A cada mês, parece que o dinheiro dura menos. Estão sempre cortando gastos, mas nunca é o suficiente. Usam com frequência o cheque especial ou pagam a conta do cartão de crédito apenas parcialmente, por falta de fundos. Em casa, não há a menor chance de se sentarem e se organizarem, pois têm coisas mais importantes para fazer. Pontos fortes: é possível identificar algum? Pontos fracos: indisciplina, propensão a conflitos, pagamento desnecessário de juros e desorientação. Perfil desligados. Gastam menos do que ganham, mas não sabem exatamente quanto. Poupam o que sobra, quando sobra. Viajam ou trocam de carro quando atingem um valor mais alto nos investimentos. Se não tem dinheiro na conta, parcelam a compra. Quando os extratos do banco chegam, vão para a gaveta sem ao menos ser abertos. A fatura do cartão de crédito é uma surpresa todo mês. Sempre acham que ainda é cedo para pensar em aposentadoria. Pontos fortes: folgas financeiras, espaço para reduzir gastos se necessário. Pontos fracos: incapacidade de estipular e atingir objetivos, resistência a planos que exijam disciplina. Perfil financistas. São rigorosos com o controle de gastos, com o propósito de economizar. Nem sempre o objetivo é poupar. Às vezes pretendem acumular para poder comprar mais pagando menos. Elaboram planilhas, andam com calculadora e lista de compras nos supermercados e shoppings. Fazem estatísticas e projeções com quantidades e frequência impressionantes. Entendem de investimentos, juros e inflação. E são procurados por amigos e parentes para orientações. Pontos fortes: facilidade de desenvolver planos e colocá-los em prática, seleção crítica de investimentos, capacidade de empregar melhor o dinheiro. Pontos fracos: em geral são boicotados pela família, que não se conforma com tantas minúcias. Se não souberem se fazer entender, tornam-se uns chatos. Horóscopo financeiro dos casais. Vejam o que esperar do seu futuro financeiro de acordo com a combinação desses perfis. Poupador com o gastador. Os números estão sempre contra o seu relacionamento.
Se nada for feito, a união de vocês será repleta de crises e brigas. A sugestão é que ambos se inscrevam juntos em um curso de planejamento financeiro pessoal, para que o poupador da dupla encontre os verdadeiros motivos de guardar dinheiro e para que o gastador aprenda a refrear seus impulsos. Perfil de casais desse tipo, um tropeça no outro. Poupador com um descontrolado. O esforço do poupador permitirá um futuro seguro que o descontrolado jamais conquistaria. Porém, ele vai remar sozinho para realizar os sonhos comuns. Tudo indica que o poupador não terá sucesso em acumular mais do que o necessário, pois sempre terá o descontrolado ao seu lado para frustrar grande parte dos seus objetivos. Esse relacionamento tende a um equilíbrio, mesmo que ambos não saibam exatamente para onde estão indo ou porque acumulam recursos. Perfil de casais desse tipo, um puxa o outro. Poupador com o desligado. Discussões relacionadas a dinheiro, jamais. Os desligados tendem a concordar com a necessidade de poupança para o futuro e são excelentes colaboradores desse objetivo. É importante que o poupador busque aprender mais sobre planejamento pessoal, pois esse modelo de casal chega à velhice com duas coisas acumuladas: dinheiro e frustração. Marido e mulher nunca saberão ao certo quando é a hora de gastar um pouco. Perfil de casais desse tipo. Um puxa o outro, porém, com o risco de envelhecerem com a sensação de que um tropeçou no outro. Poupador com o financista. Se o financista souber controlar os impulsos conservadores do poupador, será a união do sucesso financeiro. O financista tem os argumentos de que o poupador precisa para se desligar um pouco. Já o poupador terá a missão de tirar seu parceiro dos detalhes e pôr o foco no principal, o longo prazo. Perfil de casais desse tipo, tendência de começar com um puxa o outro e evoluir para a todo vapor. Gastador com um descontrolado. Esse é o tipo de relacionamento que não vai durar muito. O gastador tende a usufruir sem formar reservas, mas o descontrolado faz mais que isso, gastando além da conta. Com o tempo, o gastador perceberá que não consegue mais atingir seus desejos materiais de consumo porque o parceiro não colabora. E essa dificuldade de colaboração muitas vezes é entendida como abuso ou individualismo. Não há amor que sustente tal situação. Perfil de casais desse tipo, a todo vapor para a separação. Gastador com um desligado. A tranquilidade reinará ao longo do relacionamento. Como o gastador se apega ao consumo e o desligado não, ambos se orgulharão do espaço concedido ao outro. Se esta harmonia for bem administrada e o gastador aprender a disciplinar seu consumo, ainda sobrarão recursos para construir, ao longo dos anos, uma aposentadoria com razoável padrão de vida. Provavelmente, eles precisarão de um consultor financeiro ou de um plano de previdência privada para conquistar seus sonhos. Perfil de casais desse tipo, um puxa o outro. Gastador com o financista. Como na união do poupador com o financista, é o casamento da emoção com a razão. Tudo depende da capacidade do financista de provar que eles podem juntos garantir muito mais conquistas se agirem de forma planejada. O equilíbrio deve ser buscado permanente e conscientemente. Quando obtido, será a base de um casal que saberá curtir a vida com segurança. Perfil de casais desse tipo, um puxa o outro. Descontrolado com um desligado. O relacionamento será uma navegação rumo ao infinito, sem nunca saber onde apontar, sem nunca saber onde aportar. Tempestades e problemas chegarão de surpresa, como o iceberg que afundou o Titanic. O descontrolado estará sempre levando o extrato bancário para o vermelho, mas terá o desligado ao seu lado para culpar todo mundo, menos eles próprios. Bancos, inflação, juros, governo, financeiras, etc. Nunca conseguirão acumular riqueza, pois acreditam que isso não depende deles. Perfil de casais desse tipo. A todo vapor, mas no caminho contrário ao dos sonhos. Descontrolado com o financista. Tempestades à vista. Um financista até conseguirá convencer seu parceiro descontrolado da importância da organização, mas por mais que tente, jamais conseguirá persuadi-lo de praticá-la.
O sucesso do relacionamento dependerá de o financista assumir as rédeas das finanças e ser criativo na hora de limitar gastos. Perfil de casais desse tipo, um tropeça no outro. Desligado e financista. Se não houver muita conversa em relações desse tipo, o financista tende a assumir o controle das finanças sem a colaboração do desligado, que achará o excesso de controle um verdadeiro exagero. Porém, se ambos souberem lidar com o comportamento do parceiro, o relacionamento resultará em um verdadeiro sucesso financeiro, pois o desligado não criará empecilhos à construção de planos e saberá desfrutar cada conquista a seu tempo. Perfil de casais desse tipo, um puxa o outro. Todo relacionamento entre pessoas do mesmo perfil é do tipo a todo vapor. Dificilmente surgirão conflitos ligados ao dinheiro, pois os dois pensam da mesma forma. É preciso, porém, evitar os riscos típicos de cada perfil. Poupador com o poupador. Terão sucesso se esforçarem para encontrar um sentido para o dinheiro e desenvolverem metas de poupança. Se não mudarem, o perfil do casal se encaminhará a todo vapor para um futuro cheio de dinheiro, mas pobre de sentimentos. Gastador com gastador. O cuidado a tomar é evitar consumir 100% da renda. Gastadores sabem viver muito bem, mas exageram na dose. Se conseguirem conciliar os hábitos de bom viventes com investimentos no futuro, deixarão de ter um perfil de casa que se dirige a todo vapor para problemas financeiros na velhice. Descontrolado com um descontrolado. Diferentemente do casal de gastadores, os descontrolados não esperarão a velhice para se atolar em problemas. É o tipo de relacionamento que, se sobreviver, será à custa de muito sofrimento e privação. Não se trata do caso perdido, desde que com o acompanhamento de uma boa terapia de casal. Na maioria dos casos, os parceiros estarão a todo vapor ao encontro de eternos problemas, não só financeiros. Desligado com desligado. Esse casal pode ou não atingir suas metas. A questão é que não sabem como fazê-lo e talvez nem identifiquem os objetivos. Como suas preocupações não estão centradas no dinheiro nem no consumo, será muito fácil construir riqueza com a orientação de um especialista ou a aquisição de planos de previdência. Com tal conduta, eles estariam a todo vapor na direção de uma vida sem problemas financeiros. Financista com financista. O que falta para a maioria, esse casal tem demais. Organização financeira é bom, mas não pode ser o assunto de todas as conversas, da pizza com os amigos ao momento a dois na cama. O planejamento financeiro bem feito requer a criação de limites aproximados de gastos. Se os parceiros saírem do limite, pequenos ajustes em seguida resolvem a questão. Aproveitar resultados e não se bitolar é fundamental. Caso contrário, estarão a todo vapor rumo a uma vida de números, não de sentimentos. No estereótipo de uma família financeiramente bem-sucedida, o tamanho da casa e do carro aumenta ao longo dos anos. Os filhos têm os brinquedos e eletrônicos da moda e ganham um carro ao entrar na faculdade. A casa de campo ou da praia dos pais vira destino de fim de semana dos amigos dos filhos, e o casamento dos jovens é totalmente pago pelos pais. Eis um verdadeiro conto de fadas da classe média. Capítulo 2. A dificuldade de planejar. Um problema de quase todas as famílias. Os problemas financeiros familiares decorrem de decisões ou escolhas ruins. Se vocês enfrentam dificuldades dessa natureza, a culpa não é dos juros elevados dos bancos, mas de um padrão de vida elevado demais para a renda da família. As dívidas de hoje são em razão de uma compra feita no passado em um momento em que não havia dinheiro para isso. Os erros financeiros são verdadeiras armadilhas. Caímos facilmente nelas por pura ingenuidade. Depois, vivemos um verdadeiro pesadelo que pode durar meses ou anos. Na maioria das vezes, orçamento, planejamento financeiro, dinheiro ou controle de gastos não fazem parte da conversa dos casais. Esse problema acontece com mais frequência nas famílias em que um dos dois ganha muito mais do que o outro ou é o único a trazer renda para casa. Nesses casos, é comum que quem recebe mais controle o dinheiro e decida sobre o futuro.
É o passo inicial para um relacionamento repleto de desconfianças, displicência na limitação de gastos e perda de controle financeiro. Estabelecer objetivos de longo prazo passa a ser um problema, porque quem não participa das finanças não percebe as metas serem atingidas gradativamente. Irá notar apenas o sacrifício no momento do desembolso, como ocorreu com Sandra. Denis e Sandra conviviam havia meses com recursos restritos. A cada compra no supermercado, Denis pedia à esposa que controlasse os gastos, pois o orçamento estava apertado. Dizia que a inflação estava engolindo o salário. Tamanhas foram as restrições que Sandra ficou meses sem conseguir comprar uma peça de roupa. A situação não estava confortável, mas Denis prometia que viriam melhoras pela frente. No final do ano, a surpresa. Ele deu de presente à mulher um carro novinho, assumindo um financiamento por 12 meses após o pagamento de uma boa entrada. No entanto, o desgosto de Sandra naquele ano havia sido tão grande, até renunciar à celebração do Natal com a família, que ela recebeu o presente com raiva. Sandra não se conformava com as prioridades estabelecidas pelo marido. Obviamente, algum tempo depois ela se conformou com o presente, mas nunca mais viria a colaborar com Denis na limitação de despesas da família. Hoje, passados alguns anos, vivem sérias dificuldades financeiras. Se começar mal, vai terminar mal. Em geral, as famílias evoluem convivendo com falta de planejamento, pequenas brigas diárias em torno de dinheiro e rápidos reajustes no orçamento e eventuais crescimentos da renda. Quando aumenta o salário, logo se encontra uma forma de utilizar a renda extra, seja adquirindo bens ou prestações, seja trocando de automóvel ou comprando um terreno, um sítio, uma casa na praia por meio de financiamento. No estereótipo de uma família financeiramente bem-sucedida, o tamanho da casa e do carro aumenta ao longo dos anos. Os filhos têm os brinquedos eletrônicos da moda e ganham um carro ao entrar na faculdade. A casa de campo ou de praia dos pais vira destino de fim de semana, dos amigos dos filhos, e o casamento dos jovens é totalmente pago pelos pais. Eis um verdadeiro conto de fadas da classe média. Ainda hoje, porém, grande parte das famílias que conquistam esses sonhos se esquecem de pensar no futuro e têm um destino semelhante: venda de bens para pagar tratamentos de saúde, aposentadoria com falta de dinheiro, leia-se dependência dos filhos para o sustento da velhice, e queda significativa no padrão de vida. Quando os pais deixam alguma herança, ela dura poucos anos, quando não meses, nas mãos dos filhos. Com o tempo, sonhos construídos juntos e que talvez tenham fortalecido um belo relacionamento vão se desfazendo um a um diante da dura realidade da falta de dinheiro. O sonho da aquisição se transforma no pesadelo da perda. Trata-se de retrato triste, real e comum a muitos casais. Esse cenário poderia ser um pouco diferente com a adoção do planejamento financeiro. Para formar uma poupança, as famílias adiariam por alguns meses a aquisição de certos bens. A escola e a faculdade dos filhos seriam pagas por uma poupança aberta exclusivamente com essa finalidade, em vez de consumir grande parte da renda dos pais. Moradia e veículos teriam um padrão ligeiramente inferior ao que a renda permite, mas estariam garantidos para o resto da vida, junto com uma poupança gorda no banco. Por que quase todos erram? Será tão difícil aprender a fazer um planejamento financeiro? Na verdade, não. O planejamento financeiro familiar, que também chamam de plano de independência financeira, não requer cálculos complexos nem grande habilidade com números ou calculadoras. Boa parte das ferramentas necessárias ao planejamento pode ser obtida sem custo e está pronta para ser usada em casa. Certamente, aqueles sem aptidão nem afinidade com números sentirão maior dificuldade, mas garanto que será apenas no começo. Traçar um plano com objetivos claros, segui-lo e ver as metas sendo atingidas é muito prazeroso. Muitos obstáculos de curto prazo são relevados quando se perseguem objetivos maiores de longo prazo. Mas, se manter um plano de independência financeira não é algo tão complexo, por que grande parte das pessoas falha ao tentar pôr em prática essa regra? Em primeiro lugar, há que se considerar a tendência de cada indivíduo de colocar na sua vida pessoal em segundo plano, em razão de exigências profissionais. Acontece com a alimentação, com o sono, com a prática de exercícios e com o amor. Portanto, não haveria de ser diferente com o planejamento orçamentário.
Todos sabem que essas são necessidades fundamentais para a felicidade e a qualidade de vida. Porém, a maioria das pessoas não consegue romper bloqueios que as levam a um envelhecimento precoce. Trata-se de uma simples questão de objetivos, prioridades e boa vontade. Em segundo lugar, deve-se levar em consideração que a burocrática rotina de controlar gastos e traçar estratégias não é tão prazerosa quanto comer, dormir, exercitar-se e fazer sexo. Nunca convencerei vocês, leitores, de que o planejamento financeiro pode vir a ser mais excitante ou agradável que as atividades aqui citadas. Mas o hábito de estabelecer objetivos, traçar planos para atingi-los e colocá-los em prática pode ser, sim, muito gratificante, sobretudo quando os projetos são traçados a dois e têm como meta grandes conquistas. Um exemplo, a possibilidade de obter em alguns anos uma renda estável e não precisar mais depender do salário para manter a família. Finalmente, a terceira razão que dificulta a construção de um plano de independência financeira é a sedução do dinheiro. É possível aprender meios de se relacionar melhor com o dinheiro. O difícil é resistir às tentações que ele nos oferece. Se os seus objetivos de vida não forem claramente estabelecidos, será muito difícil abrir mão da possibilidade de adquirir um item de consumo. Roupas de grife, carro do ano, novas tecnologias, eletrodomésticos, entre outros. Se vocês tiverem dinheiro disponível pelo menos para o pagamento da entrada, mesmo que aqueles que se convencem da importância da formação de reservas financeiras, chega um momento em que o tamanho da poupança pode criar uma sensação de desconforto. Como se sente uma família que ganha R$1.000 por mês e consegue formar uma poupança de 30 mil? Certamente se sente melhor que aquelas que não conseguiram juntar poupança alguma. Mas, se os objetivos de poupança não estiverem estabelecidos com clareza, uma quantia tão superior à renda será uma verdadeira tentação e dificilmente se manterá ao longo dos anos. A tendência, infelizmente, é gastar esse dinheiro. Os benefícios do planejamento financeiro de longo prazo. O planejamento financeiro tem um objetivo muito maior do que simplesmente não ficar no vermelho. Mais importante do que conquistar um padrão de vida é mantê-lo, e é para isso que devemos planejar. Os maiores benefícios dessa atitude serão notados alguns anos depois, quando a família estiver usufruindo a tranquilidade de poder garantir a faculdade dos filhos ou a moradia no padrão desejado, por exemplo. É importante ter em mente que não há propósito em guardar dinheiro tão somente pelo ato de guardar em si. Dinheiro guardado não trará maior sensação de segurança se vocês não souberem definir o que é e quanto custa a segurança. Dinheiro não lhes dará prazer se vocês não aprenderem a tirar prazer de cada momento da vida. Dinheiro não trará felicidade se vocês não souberem o que é felicidade. O grande bem que o dinheiro pode lhes dar é permitir manter aquilo que vocês conquistaram. Perder o que conquistamos durante a vida significa deixar essa vida aos poucos, da pior maneira. Muitos não acumulam reservas financeiras porque creem que a única maneira de deixar algo para os filhos é construindo um patrimônio físico, com imóveis e bens de valor. Mas poucas são as pessoas que, ao receber uma herança em bens, conseguem construir riqueza a partir deles, multiplicando-lhes o valor. Em geral, o destino do bem herdado é sua venda abaixo do valor de mercado. Grande parte das oportunidades do mercado imobiliário aparece quando herdeiros com problemas financeiros procuram corretores para avaliar seus imóveis. Por isso, tenham em mente que o futuro de vocês e de seus filhos é consequência não só das decisões de hoje, mas também do que gastam no dia a dia. Na parte 2, proponho formas de lidar com o dinheiro respeitando os objetivos e as necessidades de cada um. Antes, sugiro que façam uma autoavaliação, que ajudará bastante a entender as limitações a trabalhar e as qualidades a explorar no caminho para a prosperidade. Teste. Avaliem a capacidade do casal de construir riqueza. Muitas famílias não enriquecem simplesmente porque as ideias do casal sobre dinheiro não convergem ou convergem para o ponto errado.
Vejam se vocês estão no caminho certo para construir riqueza juntos. Assinalem ou anotem em uma folha de papel a resposta que melhor se aplica aos hábitos do casal em relação ao planejamento financeiro. E aqui, então, vão vir algumas perguntas com respostas de A, B e C. Então, vocês podem pegar e anotar a resposta, que depois eu vou trazer a pontuação que gerou. Pergunta 1. Em relação à renda de cada um. A. Um não sabe quanto o outro ganha. B. Um tem uma ideia do quanto o outro ganha, mas não há necessidade de discutir esse assunto. E C. Os dois sabem exatamente quanto cada um ganha, mesmo que só um tenha renda. Pergunta 2. Como vocês administram a renda do casal? A. Cada um paga suas contas. Os gastos conjuntos são divididos igualmente entre os dois e os investimentos são separados. B. Os dois mantêm contas correntes e investimentos separados, mas o pagamento das contas do casal é decidido por acordo entre os dois. C. A renda dos dois é somada, as contas são pagas no total e os dois investem juntos. 3. Como são tomadas as decisões de compras e gastos de casa? A. Cada um fica responsável por determinada compra ou gasto e usa o bom senso quanto aos valores. B. Mesmo quando as compras são feitas separadamente, sempre há alguma conversa sobre quanto gastar e a disponibilidade de saldos e limites. C. Há previsões de valores para cada tipo de gastos no mês. Ambos as compartilham e discutem ajustes quando não é possível mantê-las. 4. Em relação ao orçamento doméstico. A. Vocês não realizam nenhum controle mensal de gastos. B. Um de vocês faz um controle periódico, mas raramente conversam a respeito. C. Ambos discutem o orçamento doméstico ao menos a cada 2 meses. 5. Em relação ao futuro. A. Vocês mal conseguem controlar o presente, por isso não têm condições de se preocupar com o futuro. B. Vocês poupam ou contribuem para o plano de previdência mensalmente, menos do que gostariam ou só para garantir alguma coisa na velhice. C. Vocês investem com regularidade ou contribuem para um plano que seguramente garantirá o sustento na velhice. 6. Se hoje tiverem um gasto inesperado igual a 2 vezes a renda mensal de vocês, como farão? A. Recorrerão a empréstimos. B. Resgatarão recursos, consumindo mais de 20% das reservas. Ou C. Vocês têm uma reserva específica para contingências e novos gastos, ou resgatarão menos de 20% das suas reservas. 7. Como vocês planejam as férias? A. Trabalham nas férias para pagar as contas. B. Tiram férias de acordo com o dinheiro que sobra na conta ou utilizam recursos investidos sem finalidade específica. C. Planejam as férias com antecedência, aplicando recursos durante alguns meses especificamente para esse fim. 8. Em relação aos gastos de ambos, vocês: A. Não se preocupam com controles, anotações ou canhoto de cheques e arquivamento de comprovantes. B. Apenas um dos dois cuida dos controles, já que o outro não se interessa e não consegue fazê-lo. C. Controlam todos os gastos e costumam conversar abertamente sobre eles. 9. Quanto aos investimentos do casal. A. Cada um investe seu dinheiro ou apenas um dos dois investe e o outro não entende do assunto ou não está a par. B. Os investimentos são somados em uma única conta. Ambos conhecem o total investido, mas apenas um dos dois escolhe onde investir. C. Ambos discutem abertamente as alternativas de investimento e conhecem saldos e objetivos das diferentes aplicações. 10. Como vocês mantêm os controles financeiros? A. Tudo o que foi gasto não importa mais. Os comprovantes são jogados fora. B. Comprovantes, notas fiscais, canhotos e contas são guardadas todos juntos sem muita organização. C. Os pagamentos feitos são arquivados por tipo de gasto, apenas pelo período exigido por lei. Comprovantes desnecessários e canhotos de cheque são jogados fora o quanto antes.
Pontuação. Atribua para cada resposta letra A 1 ponto, letra B 2 pontos e letra C 3 pontos. Então, vocês vão lá do 1 ao 10. Para cada resposta que deu letra A, bota 1. Cada resposta que deu B é 2. E cada resposta letra C é 3. Aí, soma tudo e agora vão ter o resultado, vai ter o resultado dos testes. De 10 a 15 pontos. Vocês ainda estão tropeçando um no outro. O dinheiro continua sendo um tabu entre vocês, pois provavelmente cada um tem uma visão diferente acerca de objetivos e limites de gastos. Mais cedo ou mais tarde, conflitos sobre dinheiro vão atrapalhar o relacionamento, se já não o fazem. É hora de se sentarem, conversarem um pouco sobre o que já fazem com o dinheiro e sobre quais são as suas dúvidas. Discutam o que precisa ser feito para tornar o orçamento mais eficiente e pensem em traduzir nas finanças o que vocês esperam do relacionamento, uma forte união. De 16 a 25 pontos. Muito do que precisaria ser feito para o sucesso financeiro de vocês já foi posto em prática. Provavelmente um puxa o outro em relação aos objetivos e às necessidades financeiras para atingi-los. Com certeza, vocês podem melhorar a eficiência do uso do dinheiro estudando um pouco mais as alternativas de que dispõem, seja para investimentos, seja em situação de aquisição de bens. De 26 a 30 pontos. Vocês estão a todo vapor no caminho do enriquecimento. Parabéns! Essa sintonia quanto ao dinheiro provavelmente se traduz no dia a dia do relacionamento, e vocês devem ter muito menos problemas do que casais e amigos seus. Dividam seus conhecimentos e seus hábitos com casais amigos. E assim encerramos a leitura de hoje. Paramos na página 43 e 41 e vamos retomar na 44, porque agora abre a parte 3 do capítulo, na verdade, que é planejamento ao longo da vida. Então, a gente inicia o capítulo 3 amanhã, página 44.